Olá, bem-vindo ao canal Pharmaflix. Neste vídeo, vamos mergulhar fundo em um medicamento que gera muitas dúvidas e discussões, o Venvanse. Vamos explorar o que ele é, para que serve, como exatamente ele age no nosso cérebro. Quais são suas dosagens, seus nomes comerciais e genéricos, os efeitos colaterais mais comuns e os mais raros, e tudo o que você precisa saber para entender esse tratamento de forma completa e segura. Sempre que possível, respondemos perguntas nos comentários. Por isso, se ao longo do vídeo surgir alguma dúvida, ou se você quiser compartilhar sua experiência com o tratamento, sinta-se à vontade para escrever. A sua história pode ajudar outras pessoas que estão passando pela mesma situação. E juntos criamos uma comunidade de apoio e informação. Antes de começarmos, é fundamental deixar claro que este vídeo tem um objetivo puramente educativo. As informações aqui apresentadas não substituem de forma alguma uma consulta médica. Todo e qualquer tratamento com medicamentos, especialmente os de uso controlado, como o Venvanse, deve ser iniciado e acompanhado por um profissional de saúde qualificado. Então, vamos começar pelo básico. O que é o Venvanse? O nome do princípio ativo, a substância que realmente faz o efeito, é o dimesilato de lisdexanfetamina. Esse nome, comprido e um pouco assustador, pertence a uma classe de medicamentos chamados psicoestimulantes do sistema nervoso central. Mas o Venvanse tem uma característica muito especial que o diferencia de outros estimulantes. Ele é um profármaco. Pense num profármaco como um presente que vem dentro de uma caixa trancada com um cadeado especial. O presente é o medicamento ativo, a dextroanfetamina, que é a substância que vai, de fato, agir no seu cérebro. A caixa é a lisina, um aminoácido que está ligado a essa dextroanfetamina. Enquanto o medicamento estiver nessa forma trancada, ele é inativo, não faz efeito nenhum. O corpo humano, mais especificamente as nossas células vermelhas do sangue, possui a chave para abrir esse cadeado. São enzimas que, ao entrarem em contato com a lisdexanfetamina, quebram essa ligação e liberam a dextroanfetamina de forma lenta e gradual na corrente sanguínea. Esse processo não é instantâneo, ele leva um tempinho. É por isso que o efeito do Venvanse é prolongado e mais suave na sua subida, diferente de outros estimulantes que agem de forma mais abrupta. Agora, para que serve essa substância? O Venvanse tem duas indicações principais aprovadas em bula. A primeira e mais conhecida é para o tratamento do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o famoso TDAH. Ele é indicado para crianças a partir dos 6 anos de idade, adolescentes e adultos. A segunda indicação, que muitas pessoas não conhecem, é para o tratamento do transtorno de compulsão alimentar periódica, o TCAP, em adultos. Para entender como ele funciona, precisamos fazer uma pequena viagem para dentro do nosso cérebro. Imagine que o seu cérebro é uma cidade imensa, com bilhões de casas, que são os neurônios. Para que a cidade funcione, as casas precisam se comunicar. Essa comunicação é feita por mensageiros químicos, os neurotransmissores. 2 desses mensageiros são especialmente importantes para a atenção, o foco e o controle de impulsos, a dopamina e a noradrenalina. Em uma pessoa com TDAH, a comunicação nessa cidade está meio bagunçada. É como se os mensageiros, a dopamina e a noradrenalina, não estivessem sendo entregues na quantidade certa ou fossem recolhidos rápido demais. O resultado é dificuldade para se concentrar em uma única tarefa, impulsividade, agitação e aquela sensação de que a mente está pulando de um pensamento para o outro sem parar. O Venvanse, ou melhor, a dextroanfetamina que é liberada dele, ele como um supervisor de trânsito nessa cidade cerebral. Ele faz 2 coisas principais. Primeiro, ele aumenta a liberação de dopamina e noradrenalina pelos neurônios. É como se ele dissesse: "Ei, pessoal, precisamos de mais mensageiros circulando." Segundo, ele bloqueia a recaptura desses mensageiros. Ou seja, ele impede que eles sejam limpos da rua muito rapidamente.
permitindo que eles fiquem disponíveis por mais tempo para entregar suas mensagens. Com mais dopamina e noradrenalina circulando de forma organizada nas áreas do cérebro responsáveis pela atenção, planejamento e controle de impulsos, a pessoa com TDAH consegue finalmente ter mais clareza mental. As tarefas que pareciam impossíveis se tornam gerenciáveis. A capacidade de ouvir alguém até o fim melhora, e a impulsividade de interromper os outros ou tomar decisões precipitadas diminui. No caso do transtorno de compulsão alimentar, a lógica é parecida, mas focada em outra área. A compulsão alimentar está muito ligada ao sistema de recompensa do cérebro, que também é fortemente influenciado pela dopamina. Ao regular os níveis de dopamina e noradrenalina, o Venvance ajuda a reduzir a urgência e a impulsividade dos episódios de compulsão. Ele não é um remédio para emagrecer, e sim um medicamento que atua na causa neurobiológica do comportamento compulsivo. Falando em nomes, o mais conhecido é Venvance, que é a marca de referência do laboratório Takeda. Por muitos anos, ele foi o único disponível. Recentemente, com a quebra da patente, começaram a surgir as versões genéricas, que são vendidas pelo nome do princípio ativo, dimesilato de lisdexanfetamina. A lei exige que o genérico seja bioequivalente ao de referência, o que significa que ele deve ter a mesma eficácia e segurança. Vamos agora para a parte prática, a posologia, ou seja, como se usa o medicamento. O Venvance está disponível em cápsulas de diferentes dosagens, 30 mg, 50 mg e 70 mg. Existe também uma outra apresentação chamada Venvance SL, com doses de 20 e 40 mg, mas a forma mais comum são as cápsulas. O tratamento geralmente começa com a menor dose eficaz, que costuma ser a de 30 mg por dia. O médico faz o que chamamos de titulação da dose. Isso significa que ele vai ajustando a dosagem aos poucos, semana a semana, observando a resposta do paciente e o surgimento de efeitos colaterais. O objetivo é encontrar a menor dose possível que traga o máximo de benefício com o mínimo de desconforto. A dose máxima recomendada é de 70 mg por dia. A forma de tomar é muito importante. A cápsula deve ser ingerida uma vez ao dia pela manhã. E por que pela manhã? Porque, como um bom estimulante, se for tomado à tarde ou à noite, ele pode causar uma insônia daquelas, deixando o cérebro ligado no 220 volts na hora de dormir. Ele pode ser tomado com ou sem alimentos. Isso não interfere na sua absorção. Uma dúvida muito comum é: tenho dificuldade de engolir cápsulas? E agora? O Venvance tem uma vantagem nesse quesito. A cápsula pode ser aberta com cuidado e o pó que está dentro pode ser dissolvido em um copo de água, iogurte ou suco de laranja. Mas atenção, é preciso misturar bem e tomar todo o conteúdo imediatamente. Não se pode guardar a mistura para tomar depois, pois o medicamento pode perder a estabilidade. Uma vez ingerido, o processo de destrancar a caixa que mencionei começa. O efeito não é imediato. Leva cerca de 1 a 2 horas para começar a ser percebido. O pico de ação da dextranfetamina no sangue acontece entre 3 e 4 horas após a ingestão. E a duração do efeito é uma das grandes vantagens do Venvance. Ele pode durar até 14 horas em alguns pacientes. Isso significa que uma única dose pela manhã cobre o dia todo de trabalho ou estudo, sem a necessidade de tomar uma segunda dose no meio do dia. Agora, vamos falar de um assunto que preocupa todo mundo: os efeitos colaterais. Nenhum medicamento é isento deles, e com o Venvance não é diferente. É fundamental conhecê-los para saber o que esperar e quando procurar o médico. Vamos dividir em muito comuns, comuns e os mais raros, mas que exigem atenção. Entre os efeitos muito comuns, que acontecem em mais de 10% dos pacientes, os campeões são a redução do apetite e a insônia. A falta de fome é quase uma marca registrada dos estimulantes.
O cérebro fica tão focado em outras coisas que o sinal de fome é suprimido. É muito importante, especialmente em crianças e adolescentes, monitorar o peso e garantir uma alimentação nutritiva, mesmo sem sentir muita vontade de comer. A insônia, como já dissemos, é outro efeito esperado. Dificuldade para pegar no sono, sono mais leve ou acordar no meio da noite são queixas frequentes no início do tratamento. Muitas vezes isso melhora com o tempo, à medida que o corpo se adapta. A boca seca também é extremamente comum. A dica é andar sempre com uma garrafinha de água. Dores de cabeça também podem ocorrer, principalmente nas primeiras semanas. Na lista dos efeitos comuns, que afetam entre 1 e 10% das pessoas, temos a ansiedade e a irritabilidade. Parece contraditório um remédio para foco causar ansiedade, né? Mas lembre-se que ele está acelerando o sistema nervoso. Em algumas pessoas, essa aceleração pode passar do ponto e se manifestar como nervosismo, agitação ou pavio curto. Se isso for muito intenso, a dose pode estar alta demais. Efeitos cardiovasculares também são comuns. É normal sentir um aumento da frequência cardíaca, as famosas palpitações e um leve aumento da pressão arterial. É por isso que, antes de iniciar o tratamento, o médico deve sempre avaliar a saúde do coração do paciente. Náuseas, vômitos, diarreia e dor de estômago também podem aparecer. A perda de peso é outra consequência comum, derivada da falta de apetite. Existem também os efeitos colaterais mais raros, mas que são mais graves e precisam de atenção imediata. Alterações de humor muito bruscas, como episódios de euforia ou agressividade, podem ocorrer. Em pessoas com predisposição, o Venvanse pode desencadear sintomas psicóticos, como alucinações ou delírios. É muito raro, mas pode acontecer. Por isso, o histórico de saúde mental da família é tão importante. Outro efeito raro é a síndrome de Raynaud, uma condição em que os dedos das mãos e dos pés ficam gelados, dormentes e mudam de cor, ficando brancos, azuis ou roxos, devido a uma diminuição do fluxo sanguíneo. Se isso acontecer, o médico deve ser informado. Priapismo, que são ereções prolongadas e dolorosas, também é um efeito adverso raro, mas é uma emergência médica. Isso nos leva às contraindicações. Quem não pode, de jeito nenhum, tomar Venvanse? Pessoas com alergia conhecida à lisdexanfetamina ou a qualquer outro componente da fórmula. Pacientes com doenças cardíacas graves ou arteriosclerose avançada. Pessoas com glaucoma de ângulo fechado, que é um tipo específico de pressão alta nos olhos. E pacientes com hipertireoidismo não controlado, pois o medicamento pode piorar os sintomas. Uma contraindicação absoluta e muito importante é o uso concomitante com medicamentos da classe dos inibidores da monoaminoxidase, os IMAOs, que são um tipo de antidepressivo. A combinação pode causar uma crise hipertensiva gravíssima. É preciso esperar um intervalo de pelo menos 14 dias entre a parada do IMAO e o início do Venvanse. Existem também as precauções, que são situações em que o uso é possível, mas exige um monitoramento muito mais rigoroso. Pacientes com histórico de abuso de álcool ou outras drogas precisam de cuidado redobrado, pois o Venvanse, sendo uma anfetamina, tem potencial para abuso e dependência. É por isso que ele é um medicamento de tarja preta, com receita especial amarela, que fica retida na farmácia. Pacientes com transtornos psiquiátricos, como transtorno bipolar, tiques ou síndrome de Tourette, também precisam ser acompanhados de perto, pois o estimulante pode piorar os sintomas. O mesmo vale para quem tem pressão alta ou outras condições cardiovasculares mais leves. O médico precisa pesar o risco e o benefício. Para grávidas e mulheres amamentando, o uso não é recomendado, pois não há estudos suficientes que garantam a segurança para o bebê. Falando sobre o potencial de abuso, é importante ser honesto. Sim,
O Venvance pode causar dependência física e psicológica se for usado de forma incorreta, em doses maiores que as prescritas ou por pessoas que não têm indicação médica. O uso recreativo ou como pílula da inteligência para estudar para provas é perigoso e pode levar a consequências sérias para a saúde. Quando usado corretamente, sob prescrição e acompanhamento médico para tratar TDAH ou TCAP, o risco de desenvolver dependência é significativamente menor, pois o objetivo não é buscar euforia, e sim a normalização das funções cerebrais. A liberação lenta e gradual do profármaco também contribui para um menor potencial de pico e recompensa que outras anfetaminas de ação rápida podem causar. E as interações medicamentosas. Já falamos dos INAOs, que são a combinação mais perigosa, mas existem outras. O uso com alguns antidepressivos, especialmente os que aumentam a serotonina, pode elevar o risco da rara mais grave síndrome serotoninérgica, que é um excesso de serotonina no cérebro. Medicamentos para pressão arterial podem ter seu efeito diminuído. Antiácidos e outros produtos que alteram a acidez do estômago podem interferir na absorção. E claro, a combinação com outros estimulantes, como a cafeína, pode potencializar os efeitos colaterais, como ansiedade e taquicardia. Uma pergunta muito comum no consultório e na farmácia é sobre a bebida alcoólica. Posso beber tomando Venvance? A recomendação oficial é evitar. O álcool é um depressor do sistema nervoso central, enquanto o Venvance é um estimulante. Essa combinação pode ser imprevisível. O estimulante pode mascarar os efeitos do álcool, fazendo com que a pessoa beba muito mais do que o normal sem perceber que está intoxicada, o que aumenta o risco de acidentes e intoxicação alcoólica grave. Outra dúvida frequente é: vou ficar robotizado ou sem personalidade? Esse é um medo comum. Na dose correta, o Venvance não deve mudar quem você é. Ele deve te ajudar a ser a melhor versão de si mesmo, com mais controle sobre sua atenção e seus impulsos. Se o paciente se sente apático, sem emoções ou dopado, é um sinal claro de que a dose provavelmente está muito alta e precisa ser reavaliada pelo médico. O objetivo do tratamento é a funcionalidade, não a sedação. E sobre a duração do tratamento? O TDAH é uma condição crônica que acompanha a pessoa por toda a vida. Portanto, o tratamento pode ser de longo prazo. A necessidade de continuar ou não com o medicamento é uma decisão que deve ser tomada em conjunto entre médico e paciente, reavaliada periodicamente. Em alguns casos, o paciente desenvolve estratégias comportamentais e de organização tão eficazes que em algum momento pode tentar um período sem a medicação, sempre com supervisão. Para transtorno de compulsão alimentar, a duração também varia. O medicamento ajuda a quebrar o ciclo da compulsão, permitindo que o paciente trabalhe as questões emocionais e comportamentais na terapia. Com o tempo, a medicação pode ser retirada gradualmente à medida que o paciente aprende a lidar com os gatilhos da compulsão de outras formas. É crucial entender que o Venvance não é uma pílula mágica. Ele é uma ferramenta, e uma ferramenta muito poderosa. Mas para o tratamento do TDAH e do TCAP ser bem-sucedido, ele geralmente precisa vir acompanhado de outras abordagens. Terapia, especialmente a terapia cognitivo-comportamental, é fundamental para desenvolver habilidades de organização, planejamento e regulação emocional. Mudanças no estilo de vida, como praticar atividade física regularmente, ter uma rotina de sono adequada e uma alimentação balanceada, também fazem uma diferença enorme. O medicamento abre uma janela de oportunidade. Ele arruma a casa no cérebro, permitindo que a pessoa consiga, finalmente, colocar em prática as estratégias que antes pareciam impossíveis. Sem a medicação, é como tentar organizar uma sala enquanto um furacão está passando por ela. A medicação acalma o furacão,
mas a organização da sala ainda precisa ser feita. Em resumo, o Venvance ou dimesilato de lisdexanfetamina é um profármaco psicoestimulante eficaz para o tratamento do TDAH e do transtorno de compulsão alimentar. Sua ação prolongada e gradual, devido ao seu mecanismo único de ativação no corpo, oferece um controle estável dos sintomas ao longo do dia. As doses devem ser individualizadas e ajustadas com cuidado pelo médico. Os efeitos colaterais, embora comuns, são geralmente manejáveis, mas exigem atenção. E como todo medicamento de tarja preta, seu uso deve ser feito com responsabilidade, consciência dos riscos e, acima de tudo, sob estrita supervisão médica, como parte de um plano de tratamento completo que inclui terapia e mudanças no estilo de vida.